Dando continuidade a essa coletânea de vídeos que pretende ser um guia comparativo de oráculos e terapias, eu vou falar agora da mesa radiônica, tá? Eu já tenho vídeos aqui definindo o que é mesa radiônica, explicando a técnica, mas agora eu vou falar aquilo que é pertinente a esse guia comparativo entre as várias terapias e oráculos. No vídeo anterior eu falei de psicoterapia holística e eu expliquei que a psicoterapia holística é um serviço que é indicado para aquele perfil de paciente ou para aquele perfil de cliente que tem a necessidade de uma conversação mais constante, principalmente de desabafar, de falar, né? De receber um feedback mais constante em formas de aconselhamentos, de orientações e de um incremento do processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Mas tem também aquele perfil de cliente que já não gosta de conversar tanto, que não gosta de falar, que não quer se expor, quer resolver os seus problemas, mas não quer ter um contato tão constante e tão íntimo de conversação e de abertura. Então, para esse perfil de cliente, é indicado mesas radiônicas, como por exemplo essa daqui. Aqui está um exemplo de mesa radiônica, tá? A gente chama mesa radiônica, mas ela é um tabuleiro com várias imagens que são, na verdade, ferramentas simbólicas e espirituais. Eu entendo a mesa radiônica como um trabalho espiritual. E com o entendimento que eu tenho atualmente, dado, por exemplo, pela apometria, tá? A apometria me mostra que as mesas radiônicas, na verdade, são mesas mediúnicas. São mesas, tá? São mesas que mediam uma comunicação com uma egrégora espiritual terapêutica. Então, fazer uma mesa radiônica como essa é fazer uma mesa mediúnica, tá? É um trabalho de conexão com uma egrégora espiritual. E esse trabalho é equivalente, por exemplo, a uma sessão espírita ou uma sessão de umbanda, uma sessão de tratamento espiritual. É muito equivalente. É tão forte quanto. Ou um tratamento de apometria, uma sessão espiritual de apometria. É tão forte quanto. A mesa radiônica, a bem dizer, tá? Ela envolve um ritual. Tem um ritual de começo, de meio e de fim, tá? Tem um ritual de começo, meio e fim. E esse ritual normalmente vai ter orações e decretos espirituais. O conceito de decreto espiritual, ele é importante no trabalho com mesas radiônicas. Um decreto espiritual, a bem dizer, é uma determinação magística. São comandos psiônicos que são projetados para o mundo espiritual com afirmações, com autoafirmações e com... é quase como se fossem ordens, ordenações, tá? E que são projetadas no plano espiritual. E que a equipe espiritual, e aí tem uma egrégora espiritual que vai receber essas projeções, essas afirmações mentais, né? E essas afirmações mentais que são projetadas no plano astral, elas têm força, têm uma energia. Então, o trabalho com mesa radiônica é um trabalho com energia espiritual, com direcionamento de energias espirituais. Eu não posso, vejam bem, entendam bem o que eu vou falar. Eu não posso projetar para o plano astral, quando eu estou fazendo uma mesa radiônica, entendam por que eu falo de determinações espirituais, decretos espirituais, determinações magísticas. Por que eu falo sobre isso? Se eu estou fazendo um ritual espiritual de mesa radiônica, eu não posso projetar para o plano astral decretos duvidosos. Né? O cliente me procura para resolver problemas financeiros, emocionais, românticos, profissionais, judiciais, limpeza espiritual de residências, de ambientes. Então o cliente me procura para isso. Eu não posso ficar projetando no plano astral através da mesa radiônica
decretos duvidosos. Não, são determinações positivistas que são projetadas através da mesa radiônica ao plano astral, ao plano espiritual. E isso é recebido lá no plano espiritual por uma egrégora espiritual de trabalho. São verdadeiros terapeutas espirituais. Quem são esses terapeutas espirituais, né? Que estão vinculados, eles acabam estando vinculados à mesa radiônica. A mesa radiônica realmente é um instrumento de mediação entre o terapeuta que está aqui no plano material, o cliente que pediu o serviço e uma egrégora de terapeutas espirituais. E quem são esses terapeutas espirituais? São seres que se comprometeram com essa modalidade de tratamento aqui no planeta Terra. Tá? A mesa radiônica, normalmente, ela é canalizada, ela é recebida mediunicamente. Essa mesa aqui, por exemplo, ela foi canalizada por um terapeuta espiritualista chamado Marcos Vinícius. Mas existem várias outras mesas radiônicas, né? Então, por exemplo, a mesa quântica estelar que eu trabalho, ela foi canalizada pelo Rodrigo de Aldebaran. A mesa arcturiana foi canalizada pela Karen Rodrigues. E tem uma série de outras mesas radiônicas que foram canalizadas por outros terapeutas sensitivos e espiritualistas. É um tipo de terapia que foi, vamos dizer assim, oferecido para o planeta Terra, nesse momento que nós estamos vivendo. Ela é um modelo de trabalho que é herdeira da tradicional radiestesia radiônica e, enfim, da radiestesia da radiônica e da psiônica. Tá? Então, as mesas radiônicas atuais, elas são herdeiras dessa tradição, que já vem de muito tempo. Porém, esse formato de mesa radiônica como mesa mediúnica é um tipo de tratamento que foi disponibilizado aqui no planeta Terra pelas egrégoras espirituais, por conta do momento mesmo com que nós estamos vivendo. A mesa radiônica ela tem uma importância que muita gente não alcança, não consegue entender. Né? E, na verdade, a maioria das terapias holísticas, espirituais e energéticas, elas cumprem uma missão, uma função importante nesse momento do planeta Terra. Não é à toa que essas terapias elas estão sendo tão divulgadas e estão tendo tanta demanda, tanta procura. Principalmente depois do período dessa pandemia do Covid. Essas terapias ganharam mais força ainda, porque se começou a ter a necessidade de se investir em terapias à distância. Né? Então, os processos de terapias presenciais, eles tiveram um rompimento. E essas terapias à distância ganharam força. Hoje, né, nós estamos num período em que a pandemia do Covid não foi totalmente resolvida, mas as pessoas estão, pelo menos aqui no Brasil, voltando a ter atividades presenciais, né? Então, está tendo uma conjugação, na verdade, de terapias presenciais com terapias à distância. Mas as terapias online à distância ganharam muita força. E nisso a mesa radiônica, tá? A mesa radiônica, ela se mostrou uma terapia com uma formatação muito adequada para o trabalho à distância. E que atende, por exemplo, aquele perfil de cliente que não quer tanta conversação como numa psicoterapia holística ou numa psicoterapia convencional, né? Mas ele quer um trabalho que seja profundo e eficiente. E a mesa radiônica, ela é eficiente. Porque exatamente, ela, através de um ritual, então agora a gente entende a lógica da mesa radiônica. Através de um ritual, ela faz uma mediação entre nós aqui no planeta Terra e uma egrégora de tratamento espiritual no mundo astral, no plano astral. Esses terapeutas espirituais, normalmente alguns deles são nossos ancestrais, então existem ancestrais nossos compondo essas egrégoras espirituais das mesas radiônicas. E tem também consciências extrafísicas que trabalham em conexão com egrégoras espirituais específicas,
como por exemplo, egrégoras de anjos e arcanjos, egrégoras de mestres ascensionados, egrégoras de divindades orientais. Isso não quer dizer que quando eu faço uma mesa radiônica, tá? Isso não quer dizer isso, inclusive assim, só para mostrar para vocês. Aqui tem os símbolos em hebreu dos anjos e arcanjos, tá? Então aqui tem o símbolo do arcanjo Rafael, Gabriel, Uriel e Miguel, tá? Aqui. Então, quando eu aciono essas ferramentas, eu estou entrando em contato com a egrégora de anjos e arcanjos. Isso não quer dizer, tá? Eu não estou querendo dizer que o arcanjo Gabriel ou que o arcanjo Miguel vem aqui e me atende na mesa radiônica, tá? Não é isso que eu quero dizer. Embora também pode ser que seja isso. Não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas não é isso que eu penso e acredito de maneira, vamos dizer assim, unívoca. O que eu acredito que realmente acontece é que na egrégora de qualquer mesa radiônica existem consciências extrafísicas que mediam uma conexão com a energia de anjos e arcanjos, ou de mestres ascensionados, ou de divindades orientais, enfim. Sempre egrégoras de luz, né? Algumas mesas radiônicas trabalham com egrégoras de orixás, por exemplo. A gente sempre vai entender que essas egrégoras são egrégoras de luz. Deus sempre vai estar em primeiro lugar, tá? Ele é o ponto focal de origem. Porém, Deus é um conceito, eu vou colocar dessa maneira, é um conceito que está muito acima de nós, muito, muito acima de nós. Embora Deus esteja presente em todos os lugares, em todas as manifestações possíveis da realidade, até mesmo num átomo, numa molécula, mas ele é um conceito que está muito acima de nós. Quando a gente fala de anjos, arcanjos e orixás, já é um conceito mais próximo de nós. Quando falamos de divindades menores, estão mais próximos ainda de nós. Quando falamos de espíritos guardiões, mentores espirituais, elementais, aí nós estamos falando de consciências extrafísicas espirituais que estão ainda mais próximas de nós e que podem nos ajudar de uma maneira mais prática, concreta e pragmática, tá? Então, normalmente a mesa radiônica me permite em vários níveis acessar essas egrégoras espirituais. E essas egrégoras, então, nas mesas radiônicas, elas têm um compromisso de nos ajudar, e esse compromisso elas assumiram de maneira voluntária, é deliberado, é voluntário, tá? Porque isso favorece, inclusive, o processo de evolução desses terapeutas e guardiões espirituais. Isso tudo que eu estou falando, de onde vem tudo isso que eu estou falando, né? De onde eu tirei tudo isso, né? Das teorias das mesas radiônicas, e também o conhecimento de apometria me permite ter esse entendimento que eu estou compartilhando com vocês nesse momento. Então, essas egrégoras espirituais de mesas radiônicas, elas já se comprometeram em fornecer uma ajuda através da mesa. Só que essa ajuda, ela é oferecida, ela é feita de acordo com alguns condicionantes. Esses condicionantes eu já falei em vídeos anteriores, mas o principal condicionante é o merecimento de cada pessoa, merecimento kármico de cada pessoa, e também a necessidade evolutiva da alma. Então, vamos supor, quando o cliente procura uma ajuda na mesa radiônica, ele vai receber algum nível de ajuda, ele vai receber, isso é certo. Mas essa ajuda vai depender, tá? O cliente vai receber essa ajuda no alcance, no limite do seu merecimento kármico e da necessidade evolutiva da alma. Tem outros fatores também, como por exemplo, a receptividade e a abertura mental do cliente. Tá? Então,
vamos de novo, vamos resumir aqui qual é o entendimento, o que é o trabalho então de uma mesa radiônica. Ela é uma mesa mediúnica, com várias ferramentas. Essas ferramentas permitem, por exemplo, harmonização de chakras, harmonização de corpos espirituais, acesso à energia de alguns conteúdos emocionais. Então, uma mesa radiônica ela pode vibrar energia de coragem, energia de fé, energia de amor, energia de compreensão, energia de transmutação, tá? Toda a energia é informação. Então, quando eu falo fé, força de vontade, compreensão, sabedoria, prosperidade, tudo isso são energias que a mesa vai vibrar, tá? Essas energias, inclusive, têm cores. Então, a maioria das mesas radiônicas vão fazer algum tipo de tratamento cromoterápico à distância. Então, por exemplo, a energia de sabedoria, ela normalmente vai ser amarela ou dourada, em qualquer mesa radiônica. A energia do amor, em qualquer mesa radiônica, ela vai ser rosa. A energia de transmutação na mesa radiônica, ela vai ser violeta, tá? Vai ter essa cor. A energia de cura, normalmente vai ter a cor verde. A energia de paz vai ter a cor branca. Tá? E por aí vai indo. Então, as cores, as emoções, esses conteúdos todos, eles são informacionais. São, inclusive, holográficos. É uma holografia, tá? A gente vê a mesa radiônica como uma tábua bidimensional, tá? Uma tábua bidimensional. Mas no mundo espiritual, esses símbolos, eles são tridimensionais, eles são hologramas. Se a gente conseguisse ver, a gente veria esses símbolos todos como um holograma tridimensional, lá no mundo astral, no mundo espiritual. Tá? Então pensem, né? A mesa radiônica trabalha com energia. Radiestesia, radiônica e mesa radiônica trabalha com energia. Energia é informação, na forma de palavras, na forma de conteúdos mentais, na forma de cores, na forma de vibrações as mais diversas. E no mundo espiritual, essas energias elas não são bidimensionais, elas são tridimensionais, até mesmo tetradimensionais. Tá? E a mesa radiônica, ela se conecta com essas formas geométricas sagradas e vibra essa energia para o cliente. Agora, o cliente precisa estar receptivo, ele precisa merecer essas energias. A alma precisa estar em sintonia com a necessidade da alma. Né? No futuro eu vou detalhar mais essas coisas, mas assim, às vezes a necessidade que o cliente traz é uma necessidade de ego, não é uma necessidade da alma. Né? E às vezes o ego tem uma necessidade, a alma tem outra. E a mesa radiônica, ela costuma ter o poder de alinhar essas necessidades que antes estavam separadas. Então, a mesa radiônica alinha essas necessidades e começa a dar ordem na vida do cliente. O que a mesa radiônica faz é isso. Ela não resolve o problema do cliente da noite para o dia. Não é um ritual que vai resolver tudo em um dia ou em 2 dias. Embora, tá? Quando a gente fala de tratamento espiritual, isso que eu vou falar pode acontecer. Tem alguns clientes que fazem uma mesa radiônica ou qualquer outro tipo de tratamento espiritual e o problema se resolve da noite para o dia. Parece mágica, né? Isso às vezes acontece. Isso, na verdade, se encaixa no conceito de milagre. Na verdade, isso se encaixa no conceito de milagre. Mas é uma coisa muito, muito rara de acontecer. É algo muito raro de acontecer e nenhum terapeuta, pode prometer que uma mesa radiônica ou uma terapia espiritual vai fazer um milagre. Mas o que precisa ser dito é que não é impossível. Pode acontecer. Tá? A gente não tem que colocar uma crença limitante de que o milagre não possa acontecer. Ele pode acontecer, tá? E ele pode ser algo muito marcante, mas é muito raro. É muito, muito raro.
né? E não se tem uma estatística matemática exata, né? Eu posso pensar que um milagre acontece uma vez em cada 100 mil, ou uma vez em cada 1000, ou uma vez em cada 10 mil, não sei. Não tenho essa estatística. Talvez até exista, né? A gente pode entrar no Google, pesquisar e ver qual é a estatística dos milagres. Mas o milagre é sempre algo muito raro, raríssimo, dificílimo de acontecer. Não é isso que a mesa radiônica promete. O que a mesa radiônica promete é uma abertura de caminhos, de modo que, quando é feito o ritual da mesa radiônica, né, a vida do cliente começa a caminhar para uma ordenação. O problema que o cliente traz está muito relacionado a uma condição de desordem e caos, né? Quando o cliente traz uma problemática grave, ele está perdido, ele não sabe para onde ir. A mesa radiônica, então, ela pega aquilo que estava desordenado e a equipe espiritual de uma mesa radiônica, tá? A egrégora espiritual de uma mesa radiônica começa a trabalhar para ajudar na ordenação da vida do cliente. Começam a acontecer coincidências, sincronicidades, né? A gente chama de sincronicidades. Sincronicidades são coincidências que parecem que aconteceram por acaso, mas na verdade elas têm um significado. Existe uma teleologia na sincronicidade, ou seja, existe uma direção, um sentido e uma intencionalidade. Então, a sincronicidade não aconteceu à toa, tá? É uma coincidência significativa. Ela acontece dentro de um contexto de sentido, direção e intencionalidade. Existe um porquê e um para quê daquela coincidência ter acontecido. E ela está relacionada à egrégora espiritual da mesa radiônica. Então, o cliente vai vendo a vida dele se organizar, né? Então, a mesa radiônica ela é um facilitador e ela é um acelerador de autocura. A gente fala de autocura, a gente não fala de cura, a gente fala de autocura. O próprio cliente vai se auto-organizar, ele vai se autodirecionar para uma solução. O cliente vai fazer a sua solução, mas a mesa radiônica facilita isso. Ela facilita, ela acelera, ela possibilita, né, esse trabalho de auto-organização e de autocura. A mesa radiônica, né, a egrégora da mesa radiônica começa a produzir coincidências e sincronicidades. E o cliente, então, ele também tem que saber aproveitar, sintonizar essas oportunidades, né? Maximizar essas oportunidades que aparecem. Então, numa situação em que o cliente não conseguia ver solução para nada, a mesa radiônica vai criando oportunidades e o cliente tem que ficar esperto e aproveitar essas oportunidades e fazer a parte dele também. A mesa radiônica não trabalha sozinha, mas a mesa radiônica faz mais de 70% do trabalho. Fica para o cliente 30% ou menos, e ele tem que fazer a parte dele. Pelo menos esse é o fundamento que eu, Adalberto, sigo. Tem que ficar muito claro que tudo que eu estou explicando aqui é o entendimento do Adalberto. Outros terapeutas, eles possuem outros entendimentos e podem fazer outras promessas e que muitas vezes não se realiza, né? Então vocês vão encontrar por aí terapeutas que oferecem mesas radiônicas que parecem ser milagrosas. Com uma mesa radiônica só, ele promete que vai resolver tudo. E inclusive são terapeutas que cobram barato pelo serviço da mesa radiônica, prometem que tudo vai se resolver da noite para o dia. E aí esse tipo de situação se torna muito difícil, porque muitas vezes não acontece essa solução milagrosa e, sinceramente, eu não sei o que esses terapeutas, como é que esses terapeutas lidam com esse tipo de situação. Não sei, tá? Mas existem muitos clientes, existem listas de clientes insatisfeitos com esses terapeutas que se dizem milagrosos e não conseguem fazer isso. Eu aqui trago um fundamento que ele é mais lógico, ele é mais racional, tá? E é compatível com o conhecimento espiritual. Tem todo um conhecimento espiritual por trás do que eu estou falando. E muito desse fundamento
já foi exposto em outros vídeos aqui do canal. Agora vamos falar de uma parte importante da mesa radiônica, porque assim, embora a mesa radiônica faça 70% do trabalho, 30% fica para o cliente, né? O cliente precisa ter o merecimento dele, ele precisa construir as respostas e soluções dele. E como que isso é feito? Através do trabalho de autoconhecimento. Então, a mesa radiônica, ela não faz um trabalho de autoconhecimento tão intenso, tão profundo, como a psicoterapia holística. Mas ainda assim, precisa ter algum nível de trabalho de autoconhecimento, de reforma íntima e de expansão de consciência. Isso precisa ter na mesa radiônica, porque senão, o que acontece? A mesa radiônica trabalha muito fazendo limpeza energética e espiritual. A mesa radiônica, ela trabalha co-criando oportunidades, ela harmoniza as energias do cliente. A mesa radiônica faz bastante coisa. Mas se o cliente não faz um trabalho de autoconhecimento, de reforma íntima, de mudanças de atitudes e de valores, de novas condutas, se o cliente não faz nada disso, né, a energia volta depois a ficar suja, desarmônica, negativada, volta, tá? Porque o cliente continua cometendo os mesmos erros, os mesmos enganos, né? Os mesmos equívocos. Então, a mesa radiônica, na verdade, ela faz uma limpeza e uma harmonização que abre oportunidades. Mas o cliente precisa mudar alguma coisa. Senão, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que geram o problema que ele já estava enfrentando. Muitas vezes, esse tipo de trabalho exige que o cliente saia da sua posição de vítima, da sua posição de impotência, como se ele não pudesse fazer nada para resolver a sua problemática, ou como se ele não precisasse fazer nada. Ele sempre vai precisar fazer alguma coisa, né? Então, o trabalho com mesa radiônica precisa de um direcionamento, e quem faz isso é o terapeuta, ou seja, eu. Eu tenho que ajudar o cliente, aconselhar o cliente na direção daquilo que ele precisa fazer. Então, eu, Adalberto, quando faço mesa radiônica, isso é específico meu, do Adalberto, quando eu faço mesa radiônica, eu acrescento algumas ferramentas para ajudar no direcionamento do cliente. Em vídeos anteriores eu já falei de algumas dessas ferramentas. Elas são as terapias florais, elas são as cartas sistêmicas, são gráficos de radiestesia que potencializam a energia da mesa radiônica e dependendo do caso e da necessidade, não é todo caso, não é todos os clientes que precisam disso, mas dependendo do caso, eu posso abrir uma consulta de oráculos ou fazer uma análise de mapa astral para ajudar a direcionar o cliente naquilo que ele precisa fazer para ele ter merecimento e sintonizar a energia espiritual da mesa radiônica, assim encaminhando as suas soluções. Ok? Nesse ponto aqui, então eu já fiz uma comparação entre psicoterapia holística e mesa radiônica. A psicoterapia holística como um trabalho de autoconhecimento mais contínuo, a mesa radiônica como um trabalho que não precisa de tanta conversação, mas ainda assim precisa de um trabalho de autoconhecimento, de reforma íntima, também é um trabalho profundo. E nesse ponto eu preciso dizer que, embora a psicoterapia holística tenha essa diferença da mesa radiônica, esses trabalhos podem ser conjugados, né? E muito bem conjugados, porque aí a gente vai ter as vantagens da psicoterapia holística com as vantagens da mesa radiônica. Uma das vantagens da mesa radiônica é que ela atua diretamente nas energias que o cliente precisa receber, né? A psicoterapia vai fazer isso através da conversa, da conversação. A mesa radiônica não precisa da mediação da conversação, tá? Ela já vai direto no trabalho com as energias que o cliente precisa receber, né? Às vezes, por exemplo, numa psicoterapia holística, a conversa está avançando, mas o cliente acaba travando em alguns nós energéticos. A mesa radiônica pode ajudar a fazer essa limpeza, por exemplo, desatando alguns nós. Então isso acontece quando você combina
terapias. A mesa radiônica, do ponto de vista financeiro, ela é uma terapia mais barata, mais acessível do que a psicoterapia holística, né? A psicoterapia holística, se ela for semanal, você vai pagar as sessões semana a semana. Se for quinzenal, é a cada 15 dias. Se for mensal, é por mês. Então, na verdade, o custo da psicoterapia holística vai depender do formato de trabalho que você está fazendo. A psicoterapia holística semanal, ela é mais eficiente, ela é mais intensa, mas ela acaba trazendo uma demanda mais intensa de tempo, energia e dinheiro. A mesa radiônica já tem uma demanda de, vamos dizer assim, de tempo e financeira que é mais acessível. No meu formato, no meu fundamento de trabalho, a mesa radiônica é feita a cada 3 meses, né? E para cada caso é feita uma avaliação de quantas mesas radiônicas o cliente precisa fazer. Pode ser 1 mesa, 2 mesas, 5 mesas, 8, 9, para a temática que o cliente traz. A mesa radiônica, normalmente, eu trabalho com uma temática. O cliente traz uma temática, uma problemática focal que ele quer resolver. A psicoterapia holística também pode trabalhar com temáticas focais, mas ela também trabalha com uma diversidade de temáticas, tá? Ela é mais abrangente, mais ampla. O resultado da mesa radiônica costuma ser mais rápido do que de uma psicoterapia holística, mas a psicoterapia holística costuma ter resultados mais rápidos do que uma psicoterapia convencional, tá? Então aí você vai vendo, a gente vai tendo as diferenças entre as várias técnicas. E eu vou trazer mais técnicas, né, para esse debate. A próxima técnica que eu vou fazer a comparação agora é a constelação familiar. E isso continua no próximo vídeo.